Então, eu falei anteriormente, o pagamento de serviços ambientais visa alterar a rentabilidade relativa de alternativas econômicas. Aqui, esse é um gráfico do Stefano Pagliola e do Gunas Platais, do Banco Mundial, que eles mostram aqui, né? Tem, por exemplo, uma opção de uso da terra, que seja ela conversão de pastagens, que tem um benefício, que é o benefício privado. Isso também tem o problema do benefício privado em comparação com o benefício à sociedade, né? Então, esse é o benefício que os produtores incorporam, em comparação com os custos dessa atividade de conversão a pastagens, né? Redução da qualidade da água, perda de biodiversidade, e em comparação com a conservação das florestas, que vai ter um benefício econômico privado do produtor rural, apenas esse. Então, o pagamento de serviços ambientais, ele, em tese, seria um pagamento que compensasse esse benefício, né, a diferença entre o benefício econômico, de forma a tornar a atividade, que é a atividade almejada, nesse caso a conservação das florestas, mais rentável do que uma atividade de conversão a pastagens. Então, o pagamento aqui iria a atividade almejada de uso da terra, mais o pagamento, ela seria mais interessante, aqui devia estar um pouquinho mais interessante do que a conversão às pastagens, né? Então, aqui, conservação das florestas com PSA deveria se tornar mais interessante economicamente do que as outras atividades. Então, o que é o pagamento de serviços ambientais? Então, ele é uma transação... Essa é a definição do Sven Wunder, que é a definição mais conhecida. Existe também, assim como na definição de serviços ambientais e de serviços ecossistêmicos, existem muitas novas definições de pagamento de serviços ambientais, pois não há um PSA que seja... Não há um instrumento que atenda exatamente todas as definições. Mas essa é a definição mais aceita e mais usada até hoje. Então, ele é uma transação voluntária, onde o serviço ecossistêmico bem definido, ou uma forma de uso da terra capaz de prover esse serviço, está sendo comprado por, no mínimo, um comprador, de, no mínimo, um vendedor, se e somente se o vendedor garantir em prover o serviço. Então, tem uma característica de condicionalidade. A partir daí, a gente pode separar que um pagamento de serviços ambientais tem algumas componentes. Serviço ecossistêmico, então, a gente está falando do serviço, qual é o serviço, qual é o uso da terra e quais áreas devem ser priorizadas. Muitas vezes não se fala do serviço, que, por exemplo, a qualidade da água, mas um uso da terra que provê esse serviço. A gente vai falar do comprador, né, quem se beneficia do serviço, que nem sempre é quem paga pelo serviço. Às vezes o comprador e quem se beneficia do serviço é a sociedade como um todo. Por exemplo, na redução das emissões de carbono e na mitigação das mudanças climáticas, quem se beneficia do serviço? A sociedade global. Quem paga pelo serviço? Nem sempre são as mesmas pessoas, são os mesmos atores. Quem pode potencialmente pagar pelo serviço? Quais fontes de recursos? Provedor. Quem provê o serviço? A gente vai falar um pouco da transação, quanto pagar, condicionalidade, o que será medido e como. E mais uma componente aqui do marco legal. E agora eu vou entrar em alguns exemplos para projetos de pagamento de serviços ambientais e dessas componentes. Então, serviços ecossistêmicos. Há sistemas de pagamento de serviços ambientais para 4 serviços. Aqui, água, carbono, biodiversidade e beleza cênica. No caso do carbono, paga-se hoje pela captura de carbono em vegetação em crescimento.
retenção de carbono no solo e na vegetação, redução de emissões de CO2 de empresas e reduções de emissões de gases de efeito estufa devido ao desmatamento evitado. Um exemplo é o RED Suruí. Eu tentei buscar alguns exemplos que estivessem relacionados com unidades de conservação. Ele estava bem na mídia esses dias, né? Então, aqui, esse é um projeto de RED em que você busca calcular quanto seria desmatado e quanto de emissões seriam emitidas e fazer uma perspectiva histórica, né, de quanto de emissões aqui ocorreriam, embora seja uma unidade de conservação. Essas áreas, áreas de pressão, de desmatamento, elas existem mesmo assim, e eles tentam comercializar essa redução nas emissões a partir da adoção de práticas, né, conservacionistas, e comercializar essa redução das emissões de carbono no mercado. No caso do serviço ambiental da água, paga-se pela melhora ou a manutenção na quantidade da água, controle da variabilidade da qualidade, por exemplo, sedimentos, nutrientes, poluentes, ou manejo de risco, prevenção contra erosão e enchentes. Um exemplo é o Sistema Produtores de Água em Extrema, em Minas Gerais, que é o primeiro pagamento de serviços ambientais da água implementado no Brasil, em que o município, com o orçamento do município mesmo, paga para que produtores cerquem nascentes ou deixem de recuperem áreas de proteção permanente para que a qualidade da água seja mantida. Outro exemplo é não dá para ler aqui, é da empresa Vitel, na França, que estava preocupada com a qualidade da água, porque ela engarrafa a água, né, mineral, para comercializar, e eles pagam produtores para que eles adotem técnicas agropecuárias menos intensivas, menos uso de pesticidas para manter a qualidade da água e assim garantir menores custos de tratamento da água. Eu vou aprofundar isso em alguns outros exemplos também. No caso da biodiversidade, né, paga-se pelos valores de existência, que seria, no caso, por exemplo, vão pagar para manter o urso-panda. Eu nem sei se eu vou um dia chegar a ver pessoalmente um urso-panda, mas eu quero pagar para ter consciência de que o urso-panda está lá. Então, eu estou pagando um valor de existência. Né? Eu não tenho um uso direto daquilo, mas eu acho importante que o urso-panda continue existindo, do urso, o urso polar, o urso-panda. Então, embora não tenha um uso direto, eu considero aquilo importante, então a gente dá um valor. Então, paga-se por valores de existência. Aliás, muito interessante, estava lendo que a China, eles reproduzem os pandas e por cada panda eles ganham royalties leasing de 1 milhão por ano. Agora não sei o dado exato, mas é assim, cada panda que eles mandam para qualquer zoológico tem que pagar para a China todo ano. O valor, eu acho que eu não sei se é $1 milhão, estou na dúvida, mas eu li esses dias. Direitos de prospecção, usos recreacionais, estéticos, proteção da polinização, como os exemplos que eu falei anteriormente. Um exemplo de direitos de prospecção é da empresa Merck, que é uma empresa farmacêutica, que tem com o Instituto Nacional de Bio da Costa Rica. Instituto Nacional de Biodiversidade, eu acho, da Costa Rica. Então, a Merck fez um acordo e pagou 1,3 milhões para ter direito de prospecção para uma área. Então, direito de prospecção da biodiversidade. Porque a gente sabe que a biodiversidade é fonte de princípios ativos para muitos produtos farmacêuticos, né? Então, eles compraram os direitos de prospecção dessa área e esses recursos retornam para o INBio, que também gerencia os parques na Costa Rica.
beleza cênica, eu acho que isso vocês devem ter mais experiência que eu, né? Que você paga pela recreação, para entrada em parques, para ter valores espirituais, fazer turismo, etc. Então, a gente vai falar de um serviço ecossistêmico e tem que ser condicional. Então, no pagamento de serviços ambientais, a partir da definição de Bunder, você tem que garantir o provimento de um serviço ambiental. Então, nesse caso, seguindo essa definição, o Bolsa Pesca seria um pagamento de serviços ambientais se você monitorasse que aquilo está sendo cumprido e que há um aumento dos recursos pesqueiros por causa daquela ação. Ou a manutenção. Não é nem aumentar, é reduzir o risco de depredação. Isso serve? Serve também. Você está mantendo um recurso, né? A partir de uma tendência. Se a sua linha de base é que os recursos pesqueiros vão reduzir, e você, a partir de uma adoção do pagamento da bolsa, você tem aqui a oferta está se reduzindo, mas você, a partir da bolsa, você está garantindo que a oferta seja mantida, isso é um serviço ambiental. Essa é a mesma questão da linha de base no RED. Eu acho que muitos de vocês vão participar das discussões, né, de RED nos próximos 2 dias, que vai mostrar, né, a questão da linha de base, né, você tem uma linha de base, uma perspectiva de desmatamento, por exemplo, né, baseada em questões históricas ou a partir de modelagens, fazendo perspectivas de como se vai se desenvolver. A partir da adoção de uma medida, você vai influenciar essa evolução de alguma maneira, e esse é o seu serviço ambiental, esse delta. Então, a condicionalidade. O que será medido e como. Então, aqui eu coloquei um exemplo do Proambiente, que eu acho que tinha uma proposta muito boa por ser muito simples. Então, eles tinham, se tratando de serviços ambientais, você pode monitorar ou serviço, ou você pode usar dados da literatura mostrando influências, né, de como o uso da terra influencia um serviço, por exemplo, como que a proteção de remanescentes florestais influencia a polinização. E, a partir daí, chega como conclusão que a floresta produz o serviço ambiental de manutenção da polinização, e usar a floresta, ou seja, a proteção da floresta, o uso da terra, e não a polinização em si, e monitorar o uso da terra e não o serviço. Voltando na definição, você fala de um serviço ambiental, um pagamento de serviços ambientais é uma transação voluntária, em que um serviço da terra ou um uso da terra que é comprovado a garantir esse serviço. Por exemplo, você pode dizer a manutenção de matas ciliares influencia a qualidade da água na medida em que reduz a sedimentação. Então, você influencia a qualidade da água. Então, você pode usar o uso da terra, manutenção de matas ciliares, como uma proxy para o serviço ambiental, no caso dos pagamentos de serviços ambientais. Essa é a maioria dos casos. E isso também a gente tem que considerar, principalmente o pessoal aqui que trabalha com monitoramento, sabe que o monitoramento é muito caro e não pode ser o objetivo em si. O objetivo, né, assim, o monitoramento tem que também pensar na questão de custos, né, e como que como monitorar para que isso não extrapole os custos de um projeto. Isso. Então, aqui o exemplo de monitoramento a partir de usos da terra, né, que no Proambiente eles propunham fazer uma análise qual que é o uso da terra das propriedades, né, rurais na Amazônia. E aqui eles, por exemplo, aqui a produção de mandioca, que eles propunham que depois se tornasse um sistema agroflorestal, um sistema agro-silvio-pastoril. E aqui eles, por exemplo, aqui tinha uma capoeira, 16 hectares, está propondo que a roça seja feita sem queima aqui, e você faz o pagamento em função da implementação de um uso da terra proposto. Então aqui, o que eu coloquei aqui, o pagamento, né, aqui no caso da conversão das pastagens. Esses seriam os custos ambientais, os custos para a sociedade das atividades de conversão às pastagens. Por exemplo,
redução na qualidade da água ou a perda de biodiversidade. Então, isso seria, no caso, em comparação à conservação de florestas, não tem esses custos. Então, eles são os benefícios para a sociedade, né? O que a sociedade ganha. Então, por exemplo, então aqui voltando, esse é o exemplo do Água no Parque, do CEPAM, com o Parque Estadual Dois Irmãos. Qual é o benefício provido por aquela unidade de conservação? Então, eles estão comparando duas bacias, né? Duas bacias hidrográficas, a Tapacuruá, esta, que é uma bacia bem degradada, em comparação com a bacia de Dois Irmãos. E eles estão fazendo uma análise econômica dos custos evitados de tratamento da água na bacia Dois Irmãos, pela existência do parque. Então, aqui tem claro que o serviço ambiental, ou no caso, o benefício econômico, né, provido por essa unidade de conservação. Eles estão fazendo um estudo de valoração, vendo a qualidade da água e a consequente necessidade de tratamento da água numa bacia em comparação com a outra. Quem fez isso também, é um estudo que ainda está em andamento, é o projeto do Banco Mundial, em cooperação com o Estado do Espírito Santo, que chama-se Floresta para a Vida. Então, eles calcularam, eles fizeram uma análise de turbidez e mostraram que a evolução dos níveis, né, de turbidez, assim, médios, a gente pode ver aqui os médios, né, de 2003 estavam 24, passou para 69, e como que você tem uma, deixa eu pegar aqui, diferença nos custos de tratamento influenciados em função da alteração dos níveis de turbidez da água. Então, a partir daí, dá para demonstrar quais seriam os custos evitados caso a bacia não fosse degradada e você não tivesse um nível tão alto de turbidez relacionado, né, à alta sedimentação. Eles calcularam que, se as perspectivas de aumento de turbidez continuarem, a CESAM teria que investir 7 milhões em catadores de sedimentos até o final da década. Então, eles mostram aqui que os custos de tratamento da água quase dobraram por metro cúbico em função da turbidez. Então, a partir daí dá para mostrar quais são os benefícios ao evitar, né, ou um dano. Essa também foi a análise feita no exemplo de Nova York, na bacia de Catskill, que é um exemplo, até saiu no Jornal da Globo, não, no Globo Ecologia, uma vez, no pagamento de serviços ambientais. Eles calcularam que a qualidade da água estava muito baixa, então não estava atingindo os níveis, os padrões exigidos pela EPA, né, a Agência de Proteção Ambiental Americana. E eles deveriam ou construir uma nova planta de tratamento da água, custaria de 6 a 8 bilhões de dólares e custaria 300 a 500 milhões de custos operacionais, e eles poderiam alternativamente propor, né, e pagar serviços ambientais e propor outras técnicas agropecuárias. E os custos foram de 1,5 bilhões. Eles adotaram essa alternativa ao invés de construir uma nova planta de tratamento. Outra possibilidade da transação é não ser em função do benefício ambiental, mas calcular qual que é o mínimo para alterar a rentabilidade relativa das alternativas de uso do solo. Por exemplo, o Produtores de Água no Espírito Santo, que calculou o custo de oportunidade médio. Eles viram assim qual que é a produção no estado do Espírito Santo, pecuária, café, eucalipto, cana. Fizeram uma análise de qual que é a participação na área no Espírito Santo, fizeram uma média ponderada, né, do valor ponderado do custo de oportunidade por hectare no Espírito Santo, e a partir daí eles propuseram uma continha para ver quanto pagar. Aí eles fizeram uma equaçãozinha, eles calcularam o custo de oportunidade, converteram como que é a unidade de
eles chamam de valor de serviços ambientais de conservação e incremento da qualidade e disponibilidade hídrica, é igual a 200 vezes o custo de oportunidade para um serviço, ou seja, o custo de oportunidade e esse custo de oportunidade é ponderado por dois critérios, declividade da área, então uma área que é mais íngreme, ela tem um coeficiente maior aqui, quase 86, eles nem chegam a 1, então nunca vai ser o custo de oportunidade 100%, máximo 86%. E se a declividade é menor, o coeficiente é menor, porque isso influencia, né, a sedimentação. E coeficiente potencial erosivo, então aqui eles mostram que quanto mais conservada a área, maior esse coeficiente também. Então, porque quanto mais conservada a área, menor o Z, então que faz com que esse coeficiente fique maior.